Você não decidiu nascer com o sexo masculino, mas se tornar um homem e viver segundo os antigos códigos de masculinidade, isso sim é uma escolha. Sempre foi e sempre será uma escolha sua. Lá nos tempos mais primitivos, a sobrevivência da tribo dependia que seus homens se tornassem homens de verdade. Era imperativo que eles se comprometessem de corpo e alma com a proteção, a provisão e a procriação do clã. Os meninos não escolhiam se eles iriam participar ou não desses ritos violentos de passagem. Isso era uma imposição. E todo mundo esperava que os meninos demonstrassem um grau suficiente de força, bravura e capacidade de caça e de luta nesses ritos. Lá naquela época, um homem ele poderia até escolher não se envolver com essas coisas, mas a consequência dessa escolha representava uma grande vergonha. Além disso, no ambiente inóspito da natureza selvagem, dificilmente uma pessoa conseguiria sobreviver sozinha, e o preço por não atingir os requisitos mínimos para se tornar um homem na tribo e se tornar um pária por causa disso, em geral, esse preço terminava sendo pago com a própria vida. Além da preocupação com a segurança física, a identidade de um homem ela estava de tal forma vinculada à sua tribo que perder esse status era simplesmente inadmissível. Por isso, nossos ancestrais eles eram altamente motivados para dar tudo de si e se colocar à altura dos padrões de honra da sua comunidade. À medida que os perigos naturais foram sendo afastados e a vida foi se tornando menos dura, a necessidade de cada homem de ser o máximo de si se tornou menos importante, e as chances para viver fora dos padrões de masculinidade aumentaram. A cultura de confortos e seguranças trazida pela modernidade fez com que a gente começasse a se questionar cada vez mais quanto aos valores dos antigos padrões de masculinidade, quanto daquilo a gente vai manter e quanto daquilo a gente vai acabar cedendo por pura conveniência. Apesar de você achar que esse pode ser um fenômeno recente, ele não é, nem um pouco. Os questionamentos sobre o valor da masculinidade já existiam lá na Grécia Antiga. Dá uma olhada no caso dos filósofos estoicos, por exemplo, quase 600 anos antes de Cristo. Os estoicos defendiam que a melhor maneira de combater a decadência e as indulgências de sua sociedade era cultivando deliberadamente a virtude e a robustez, a força. Os estoicos dedicavam uma boa parte do seu tempo e de sua energia desenvolvendo a habilidade de permanecer calmo e centrado na presença das adversidades e também cultivavam uma indiferença à dor, à avareza e à necessidade de aprovação social. Aqueles caras buscavam intencionalmente o tipo de desafio que os outros homens evitavam. Eles tomavam banho gelado no inverno, faziam atividade física extenuante, se vestiam de modo simples e tentavam seguir uma alimentação bem frugal, bem leve. Eles acreditavam que o caminho mais difícil era a única maneira de viver uma vida plena e que esse era o único modo para um homem crescer e progredir de verdade. Então nós avançamos para os dias de hoje, onde a quantidade de luxos disponíveis aumentou exponencialmente. Apesar desses mais de 2000 anos que separam os homens modernos de hoje dos estoicos da Grécia Antiga, a gente ainda encara as mesmas decisões de antes. Até que ponto você deve se permitir ser vencido pelo conforto e pela comodidade? Até que ponto você deve buscar intencionalmente se afastar do que é cômodo para preservar a sua independência, seu espírito crítico e sua resistência física? Será que a gente deve seguir a trilha mais fácil ou a gente tem que insistir nos caminhos mais exigentes? Exceto pela ocorrência de alguma catástrofe planetária ou, de uma nova guerra mundial, dificilmente algum evento na nossa civilização de hoje vai empurrar os homens para viver segundo os antigos códigos de masculinidade. Se você realmente quiser viver como um homem, você vai ter que fazer, assim como os estoicos fizeram, você vai ter que nadar voluntariamente contra a corrente da cultura atual. Você vai ter que fortalecer seu caráter e viver segundo seus próprios valores. Infelizmente, sem uma força externa exigindo a obediência aos códigos de masculinidade, a esmagadora maioria dos homens vai continuar escolhendo a trilha mais fácil
e sequer vai conseguir considerar a possibilidade de tentar viver de outro modo. Essa leniência, produziu e continua produzindo toda sorte de problema social que você puder imaginar. Desde o envolvimento com drogas e crimes até o abandono precoce dos estudos, valorização da fraqueza de caráter, a fuga das responsabilidades e toda uma cultura que louva o auto-vitimismo. Pouquíssimos homens ainda são capazes de ouvir esse chamado ancestral dos padrões de masculinidade. E pouquíssimos homens resolveram responder a esse chamado. Ser um desses homens em nosso mundo moderno, isso requer uma dose surpreendente de vontade, disciplina e consistência. É como você ser uma árvore no meio de um tornado. Se você quiser seguir esse caminho de verdade, você vai ter que ser proativo. E a primeira medida dessa proatividade é a seguinte: em vez de gastar suas energias se queixando que essa cultura atual não valoriza ou não encoraja a sua masculinidade, você tem que canalizar seu esforço para ir morro acima, resistir essa cultura da fragilidade, criar sua própria tribo e formar um círculo de amizade com pessoas de honra. Apesar dessa tarefa não ser nada fácil, um homem que decide viver segundo os antigos códigos de masculinidade, esse cara ele faz essa escolha não porque ele é pressionado ou coagido de alguma maneira a tomar essa decisão, mas porque ele entendeu que esse caminho sempre foi o mais satisfatório e pleno de realização para todos os homens durante todas as civilizações de que a gente tem notícia. Qualquer um pode nascer do sexo masculino, mas apenas os homens de verdade vão fazer a escolha de se tornar homens e de verdade.